Olá, meus amados, nós vamos começar o nosso projeto Atos daqui a pouquinho. Estamos dando início aí ao nosso projeto de grupos pequenos, né, que fazemos toda semana o projeto Atos. Daqui a um minutinho nós vamos dar início. Você que está chegando aqui conosco, seja muito bem-vindo. Deixa eu abaixar meu som aqui. Enquanto isso, vai compartilhando aí na sua página pessoal. Seja muito bem-vindo, você que está aqui conosco. Deixa eu colocar aqui para que participemos todos juntos. Prontinho, já mandei para os irmãos. Agora vamos compartilhar no Facebook. Se você está chegando agora, uma ótima noite para você, que Deus abençoe sua vida. E vamos, neste momento, dar início ao nosso projeto Atos. Projeto aí que temos todas as terças. Nos reunimos às 20 horas, aí eu estava fazendo às 19 horas aqui na nossa fanpage, na nossa página. Mas, excepcionalmente, essa terça e a próxima, em virtude de alguns compromissos aí que temos das lives, né? Hoje tem uma reunião de pastores, também na próxima semana uma reunião da UCP, então pensando nisso nós vamos fazer um pouco mais cedo. Depois nós vamos retomar com nossos horários aí às 19 horas, virtualmente, né? De forma online aqui. Então já quero desde já dar as boas-vindas para os amados irmãos que aqui estão conosco. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estou vendo aqui, está a Ana, está a Maria. Vamos aguardar só mais um minutinho para que juntos participemos, para que juntos louvemos ao Senhor, juntos aí adoremos a Deus. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui conosco. Pastor Paulo, presidente do Conselho de Pastores, está aqui. Pastor, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor fale conosco nessa noite, né? Que o Senhor transforme a nossa vida pelo poder que vem da palavra de Deus, pelo poder que vem do alto, né? Valdemar, lá de Laranjais Paulista, se eu não me engano, Laranjais, seja muito bem-vindo da IPB de lá, que Deus abençoe sua vida. E nós vamos já dar início ao nosso projeto Atos, né? Estava explicando, talvez você chegou agora, nós temos feito sempre às 19 horas o nosso projeto Atos, mas em virtude de alguns compromissos que nós temos aí de programações, né, lives que estão calhando tudo no mesmo horário, então hoje, excepcionalmente, essa terça e a próxima terça, nós vamos fazer um pouco mais cedo, mas nós não queremos parar, podia cancelar, né, falar, vou gravar, mas o legal é essa interação entre nós, é estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor, para louvar o nome dele. Vamos iniciar então nosso projeto Atos. Deixa eu só compartilhar aqui na minha página. Prontinho, eu já compartilhei. Você compartilhou aí? Vai ser bênção. O que é bênção para a sua vida, certamente é bênção para a vida de outras pessoas. E eu tenho certeza que Deus quer falar com você nessa noite, porque Ele fala, Ele se revela através da sua palavra. Você crê nisso? Você crê que Deus fala com você? Eu creio. E eu creio que a palavra dele é poderosa para transformar o nosso viver, para transformar o nosso ser. Nós vamos orar neste momento, dando início ao nosso projeto Atos nesta noite, mais cedo, mas o importante é estarmos aqui perante a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Santo, obrigado, Senhor, por esta noite em que nos reunimos para ouvir a Tua voz, para sentir a doce presença do Senhor em nosso meio. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem conduzido a nossa vida. E por isso, ó Pai, queremos descansar em Ti. Fala ao coração dos meus irmãos nesta noite. Fala, Senhor, de maneira que atinja o mais profundo do nosso ser. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias antes de começarmos a nossa exposição do Projeto Atos nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Eu estou com um probleminha no olho aqui, então se eu de vez em quando ficar mexendo,
já sabe, né? Eu tive um pequeno acidente hoje, caiu álcool gel no meu olho, né? Queimou mais que tudo. A gente acaba se distraindo, esbarrei lá e caiu álcool no olho. E então, se eu ficar mexendo aqui, que tá difícil. E se eu ficar piscando, não é porque eu estou piscando para você, não, é porque está ardendo muito mesmo. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Filipenses 4, do verso 4 a 9. E a palavra do Senhor nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra moderação aqui é equilíbrio e paciência. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento dos homens, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Agora vamos ler o versículo 11 até o versículo 13. Digo isto, vamos ler todo, né? Versículo 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Eu digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Que palavras belíssimas do apóstolo Paulo nos exortando a nos alegrarmos em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento da nossa vida. Tanto na escassez quanto na abundância, devemos olhar para o Senhor. Perto está o Senhor. Esse perto está, ele implica tanto na presença de um Deus que ouve a nossa oração, de um Deus que está presente, como também da ânsia, do desejo daquele que vai voltar e dentro em breve estaremos com ele, está próxima a sua vinda. E aí o apóstolo Paulo diz: não ande ansioso, não fique preocupado. Você tem um Pai, tem um Deus que cuida de você, que enche seu coração de paz. Mas no que pensar? Em dias tão difíceis, em momentos tão delicados, em momentos tão calamitosos, no que pensar? O que fazer? E aí ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. Ocupar o nosso pensamento com as belas palavras de vida, palavras que vêm do alto, palavras que vêm do Senhor. Em dias tão difíceis, em momentos tão calamitosos, não se esqueça, os seus olhos precisam estar postos no seu Pai Celeste, que tem cuidado de você, que tem cuidado de cada um de nós. Vamos louvar o Senhor com um hino que expressa bem isso. Quero ouvi-la mais uma vez, belas palavras de vida. Vamos louvar o Senhor. Quero ouvi-las mais outra vez, pelas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, pelas palavras de vida, elas vêm de cima
de vida. Que alegres são, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Amém. O seu poder vivifica, e é isso que nós devemos buscar, o poder vivificador da palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas. É isso que devemos buscar o tempo todo. Em momentos como esse, em momentos que as pessoas estão tão aflitas, o que pensar? Pensar nas coisas lá do alto. Pensar num Deus que tem cuidado de nós. Pensar nesse cuidado amoroso do Senhor diário sobre nossas vidas. E nós vamos começar, queridos, a nossa série que já falamos, né, ao longo de praticamente quase 2 meses. Senhor, ensina-nos a orar. A oração que Jesus ensina aos seus discípulos, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 6, e do verso 9 até o versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós começamos a falar desta oração modelo, a oração que Jesus ensina para os seus discípulos, onde eles demonstram o desejo de aprender mais, de conhecer mais e mais o Senhor. E hoje, queridos, nós chegamos no segundo grupo, né? Nós saímos do primeiro grupo de 3 petições aí, enaltecendo a glória do Senhor, e hoje nós vamos falar sobre o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Como foi o seu dia hoje? Para pensar por um instante, como foi o seu dia? Foi bom? Foi mais ou menos? Cheio de dificuldades, de problemas, de lutas? Como você enfrentou esse dia? Né? Você teve o seu pão de cada dia? Hoje eu tive que ir ao mercado, e o mercado, as coisas estão mais caras, e a gente começa a ficar preocupado, né? E fazendo as minhas compras ali, pelo menos as compras aqui para casa, o tempo todo eu estava agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus porque os meses têm se passado, a dificuldade tem chegado às portas, mas o Senhor tem suprido a minha necessidade, a necessidade da minha casa. E naquele momento ali, comprando as necessidades básicas para a nossa subsistência, para o alimento, como eu agradeci a Deus. Sabe, nós precisamos ter um coração grato. Queridos, depois de ter enfatizado o nome de Deus, seu reino, a sua vontade,
A oração do Pai Nosso, ela enfatiza nossas refeições. Será que isso é um anticlímax? Será que agora baixou a expectativa? Será que agora não tem nada a ver? Porque, afinal de contas, o que aqui vemos na oração que Jesus ensina para os seus discípulos é que eles estavam falando da glória do Senhor, enaltecendo aquele que é o Pai Nosso, o Deus dos céus e da terra, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que a vontade dele prevalece. Será que é um anticlímax? De maneira nenhuma. O que nós temos aqui, meus amados irmãos, é uma progressão genuína nesta oração, que é a oração modelo, e que assim deve ser a nossa oração. Com o reconhecimento da grandiosidade de Deus, com o reconhecimento de quem é o Senhor, mas também o reconhecimento da nossa plena dependência de Deus, da nossa dependência total do Senhor, quanto à providência do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Mas como assim? O que a gente quer? O que nós estamos falando acerca disso, né? A progressão genuína. E eu destaco pelo menos 3 aspectos aqui. Em primeiro lugar, quem ora genuinamente as 3 primeiras petições que nós já vimos, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem ora genuinamente as 3 primeiras petições se compromete a viver totalmente para Deus. É o reconhecimento de que Ele é Senhor. E o próximo pedido, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, é uma lógica, em sua lógica e naturalidade, segue uma lógica e naturalidade, é por comida, para ter energia, para cumprir toda a vontade de Deus. Sabe, meus amados irmãos, será que quando nós olhamos nesse pedido, né, o pão nosso de cada dia, talvez aí você pense no alimento e não tem nenhum problema você pensar no aspecto alimentício, né, no estômago. Será que isso é uma ofensa para Deus, pedir para que sustente as nossas vidas com o alimento? Eu creio que não. Quando nós olhamos aqui em Mateus capítulo 6, e eu quero enfatizar alguns versículos, olha lá. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, se não, abra lá Mateus capítulo 6. Olha o versículo 25 e 26. O que ele nos diz? Verso 25 e 26. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, ou do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? E aí, se voltarmos lá no capítulo 5, verso 45, volta um pouquinho lá, o verso 45 do capítulo 5, ele diz assim: para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. O que temos aqui, meus amados irmãos, é um reconhecimento de um Deus que supre as nossas necessidades, de um Deus que sustenta as nossas vidas, de um Deus que nos conduz. Mas, em segundo lugar, além de buscarmos de forma progressiva, dentro de uma lógica e naturalidade, né? Ou seja, reconhecer que toda boa dádiva vem das mãos do Senhor, que Ele sustenta o solo, a terra e tudo que há, o sol, a chuva, tudo vem das mãos dEle. Em segundo lugar, queridos, realmente nós dependemos do nosso Criador, Pai Criador, em todos os momentos para nos guardar. Bem como todo o restante do universo também depende, pois sem a sua vontade nada poderia existir. Nós dependemos para a manutenção do funcionamento da natureza, para que a cada ano haja semeadura, colheita, comida nos mercados. Sabe, queridos, o que algumas pessoas olham para isso tão naturalmente,
O que algumas pessoas que tiram Deus de cena e veem meramente causa e reação, seguindo o seu curso meramente natural, nós chamamos isso de providência. Deus sustenta, Ele não apenas criou este universo, Ele sustenta pela sua mão poderosa e providente este universo. Por isso, queridos, é correto orarmos constantemente, reconhecendo essa dependência. Pai, traz o alimento para a minha mesa, me sustenta, Senhor. Sabe, meus irmãos, particularmente nos tempos em que vivemos, onde as pessoas vivem num espírito de autonomia, num espírito de independência, nós precisamos o tempo todo buscar ao Senhor e viver assim, na dependência daquele que sustenta todas as coisas. E aí, queridos, nós devemos olhar para o Senhor e considerar, queridos, que até mesmo o mais simples alimento, ou as vestes, ou as coisas mais simples da vida, vem das suas mãos. E nós devemos clamar a Ele. E nós precisamos lembrar que Deus está cuidando de nós. Sabe, há alguns extremos que nós devemos evitar e tomar muito cuidado. Sabe, queridos, nós devemos tomar muito cuidado para que não olhemos para o lado físico da vida, supervalorizando, quase deificando, isso eu vou comentar daqui a pouco. Mas também nós devemos olhar para o lado físico da vida não achando que Deus não tem nada a ver. Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você. Em terceiro lugar, queridos, Deus está realmente interessado em que os seus servos tenham o alimento necessário, como Jesus demonstrou quando Ele alimentou, há 2, 3 semanas nós pregamos sobre isso, as 4, 5 mil pessoas. Deus se importa com as nossas necessidades físicas, assim como com as nossas espirituais. É o Senhor que cuida da nossa vida. Há um movimento, quando o apóstolo João escreveu suas cartas, chamado dos gnósticos, que cresceu nos primeiros séculos, onde eles diziam o seguinte, que o corpo era a prisão da alma, e eles separavam isso, dizendo o seguinte, os gnósticos, faça com o seu corpo o que você quiser, porque o corpo não tem nada a ver com a alma, e nós sabemos que há uma ligação em tudo isso, o Senhor nos deu tudo isso, e Ele se preocupa, tanto é que seremos glorificados, transformados pelo Senhor. Reverendo Hermstein Maia, meu professor de teologia sistemática, ele traz algo muito interessante para nós. Só antes de mencionar o que ele disse, só para você ter uma ideia, então para Deus, a categoria básica das necessidades humanas compreende tanto o espiritual quanto o material. Então, nós oramos sim para o Senhor avivar a nossa alma, nós oramos sim para o Senhor nos manter de pé, nós oramos sim para o Senhor nos ajudar em nossa caminhada e jamais desanimarmos, mas nós oramos também para que o Senhor traga o alimento para as nossas mesas, que o Senhor supra as nossas necessidades materiais. Reverendo Hermstein, no seu livro Pai Nosso, ele disse o seguinte: algo surpreendente nessa petição é a passagem da consideração da majestade de Deus e da vinda do seu reino para o pão nosso. Isto é maravilhoso. O Deus que habita o alto e sublime, o Deus soberano, cuja majestade não pode ser contida por todo o universo, também se preocupa com as nossas necessidades e nos ensina a suplicar-lhe por elas. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei bem na frente aqui, né? Agora que eu percebi que eu estava na letra, mas você ouviu aí a leitura. Que coisa maravilhosa, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus é grandioso, o Senhor é majestoso, o Senhor sustenta todas as coisas, o universo todo está em tuas mãos, nas mãos dele. Mas ele nos exorta a clamarmos pelo seu cuidado, pelas nossas necessidades. E ainda queria fazer menção, não deu tempo de colocar na nossa projeção aqui, mas o
nosso querido John MacArthur Jr., ou Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: esse é o milagre da redenção. Esse é o sentido mesmo da encarnação, a qual nos ensina que o Senhor Jesus Cristo cuida de nós aqui na terra, ligando-nos com o Todo-Poderoso, o Deus da glória, o reino de Deus e o meu pão diário. Meus amados irmãos, Deus está preocupado e Ele se preocupa com as nossas necessidades. Ele se preocupa comigo e com você. Por isso a exortação do Senhor Jesus Cristo, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, não ande ansioso, não é para que você viva simplesmente com tudo desabando ao seu lado como alguém que está alienado da realidade. Não! A exortação não ande ansioso, não ande ansiosa, é para que você considere o Senhor como aquele que sustenta a sua vida, como aquele que sabe das suas necessidades, como aquele que tem cuidado de você, tem cuidado de cada um de nós. Sabe, é interessante, queridos, que nessa petição, algumas questões precisam ser destacadas aqui. Em primeiro lugar, essa petição com relação ao corpo, à carne, à matéria. Essa petição nos mostra como considerar nossos corpos. A maneira cristã de fazê-lo não é deificando, idolatrando o corpo, fazendo da saúde e da beleza fins em si mesmo, como nós vemos nos nossos dias, como os modernos pagãos fazem, achando que vão conseguir com a estética, com a beleza do corpo permanecer eternamente, sem considerar que este corpo vai ser consumido. Sabe, queridos, mas por outro lado nós também não podemos menosprezá-lo, desprezar o corpo, transformando o relaxo em uma virtude. Como que dizendo o seguinte: não, é assim mesmo, não vamos cuidar com isso não. Alguns pagãos antigos faziam isso, e infelizmente cristãos já fizeram. Sabe, queridos, ao contrário, significa aceitar o corpo como boa parte da criação de Deus e agir como mordomo, seu mordomo e o seu administrador, e apreciá-lo com gratidão. Meus irmãos, é aceitar este corpo como um presente que Deus nos deu. O salmista lá no Salmo 139, ele contempla a grandiosidade de Deus. No Salmo 139, ele diz que o Senhor nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. E é interessante que no Salmo 139, ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Você já agradeceu a Deus pelo seu corpo? Pela perfeição que, ainda que imperfeita por causa do pecado, você tem um corpo saudável? Ainda que tenha que tomar um remédio para regular a pressão ou fazer outras coisas, Deus te presenteou com este corpo que você pensa, se move, pode usá-lo para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos olhar para o nosso corpo físico, a matéria, como um presente da graça do Senhor, como também olhar para a salvação do Senhor e ver que Ele se interessa por nós. Muitas vezes pensamos no aspecto salvífico da graça, num aspecto futuro, algo que está por vir muito melhor, nos esquecemos que Deus já nos deu um presente, que é a vida. Queridos, a Bíblia, ela se opõe a todo tipo de ascetismo tristonho, ao mostrar que se você aprecia a saúde, se você aprecia o bom apetite, a agilidade física, o casamento como presente recebido de Deus, você deve desfrutar desse presente. Não meramente num ascetismo, onde acha que agrada a Deus, se definhando, deixando o corpo de qualquer maneira. Isso é gnosticismo antigo. Nós precisamos, meus irmãos, como parte do nosso dever e serviço a Deus,
louvar pela boa criação que Ele nos deu. Agora há pouco eu postei uma foto lá no meu Facebook de um bolo que a minha esposa fez. Eu amei. E eu fiz questão de postar, que delícia. Como é gostoso você poder saborear e louvar a Deus pelas coisas mais simples. Mas não precisa ser só a comida. Hoje tive que sair, alguns compromissos, usando máscara, como que sufoca, e de repente você tira e dá aquela suspirada. Como é gostoso respirar! E tantas bênçãos poderíamos destacar nesta noite. Sabe, meus irmãos, Deus valoriza o prazer e é seu deleite concedê-lo a nós. Deus nos deu a capacidade de sentir, Deus nos deu as sensações, o paladar, e poder saborear a vida e contemplar toda a criação, tudo que Deus fez. Alguns rabinos disseram muito bem quando ensinaram que em seu juízo final, Deus nos acusará de cada prazer que Ele nos ofereceu e nós negligenciamos. Sabe, meus irmãos, nós precisamos fazer o bom uso daquilo que Deus nos presenteou. Ah, pastor, mas se eu tivesse uma casa no campo ou na praia, se eu tivesse um carro importado, ou isso, ou aquilo, certamente eu seria mais grato, certamente eu seria mais feliz. Não! Isso é utopia, é tolice. Louve a Deus pelo que você já tem e pelo que você é. Mesmo com toda a imperfeição, nós recebemos um presente da parte de Deus. Mas em segundo lugar, queridos, além do corpo, as necessidades materiais. É interessante que no Salmos, em Mateus capítulo 6, aqui o Senhor Jesus, ele enfatiza sobre as nossas necessidades. Note que oramos o pão nosso de cada dia. Há uma intercessão por outros cristãos aqui, assim como uma petição por nós mesmos. Pão, dieta básica do homem no passado e no presente, representa todas as necessidades da vida e os meios de supri-las. Assim, o pão representa toda a comida. Então, queridos, nós não oramos dizendo, Senhor, dá-me o pão, o meu pão, mas dá-nos o pão, sustenta esta nação. Sabe, queridos, a oração é orar pelos fazendeiros, é orar contra a fome no mundo, contra a escassez, é ver o necessitado à nossa porta e, além de orar, estender a mão e abençoar a vida do próximo. Hoje estava pensando, desde de manhã tenho pensado muito sobre isso, nesse campo de batalha que nós estamos vivendo, de um lado para o outro, de um partido X, de um partido Y, se eu corro para um lado, eu corro por outro. Há pessoas necessitadas ao nosso redor, carentes do pão material e carentes do pão do céu, Jesus Cristo. E nós estamos perdendo o foco. E as nossas orações, sem perceber, elas acabam sendo egocêntricas, egoístas. Nós acabamos pensando sempre em, Senhor, me dá o alimento, e eu esqueço do meu próximo. Sabe, além disso, queridos, esta oração inclui a roupa, a moradia, a saúde física, as necessidades básicas. Nós precisamos estar contentes com aquilo que Deus está nos suprindo. A oração aqui, quando é nesse aspecto pão nosso de cada dia, ela incorpora uma intercessão por serviços sociais, por serviços médicos, e ainda mais, a oração inclui dinheiro. A gente tem aquela ideia, né, de olhar o aspecto financeiro da nossa vida, achando que o aspecto financeiro, o aspecto material não tem nada a ver com o espiritual. Pelo contrário, nós honramos a Deus por aquilo que temos, pelo reconhecimento de que tudo vem das mãos dele, e sem ele nós jamais iremos conseguir qualquer coisa. Você já agradeceu a Deus
Porque mesmo por um período agora de quase 3 meses, eu acho que já quase 3 meses aí, nesse momento do Covid-19, do coronavírus, de distanciamento, de tantos problemas, gente desempregada, você já agradeceu a Deus que não lhe faltou nada? Ah, pastor, mas eu não tive carne dentro de casa, eu só tive ovo. Louvado seja Deus. Ah, pastor, só tem um miojo. Louvado seja o Senhor. Sabe, meus irmãos, esta oração se torna um grito contra a pobreza, contra o desemprego, contra as políticas nacionais que produzem e promovem esses desajustes sociais. Quando nós clamamos dizendo assim, o pão nosso de cada dia, nós estamos olhando para o alto e reconhecendo que Ele é o Senhor e nos dá a capacidade em todas as áreas, tanto espirituais quanto materiais. Lutero, o reformador, desejava que os governadores colocassem pães em vez de leões em seus brasões, para que sempre se lembrasse o bem-estar do povo, ou que se lembrasse que o bem-estar do povo vem em primeiro lugar. E Lutero defendeu que é sob essa cláusula da oração do Pai Nosso que os governadores se enquadram ainda mais apropriadamente. Sabe, meus irmãos, nós devemos orar pelas nossas necessidades físicas, mas por todos os mandos e desmandos sociais, por toda a injustiça, por tudo que tem acontecido ao nosso redor, entendendo que Ele é soberano, que Ele é Senhor, e tudo vem das mãos dEle, vem das mãos do Senhor. Mas aí, na nossa oração aqui, Jesus ele diz aos seus discípulos, o pão nosso de cada dia, de cada dia. Sabe, meus irmãos, dar-nos este dia o pão que precisamos. Nós somos ensinados a pedir por pão dia após dia. Os israelitas, quando recolhiam o maná, eles clamavam aquele alimento, foram exortados para esperar a porção diária. A maneira cristã de viver é estar em constante dependência de Deus, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O próprio Senhor Jesus, um pouco mais adiante, neste capítulo 6, ele exorta para que não fiquemos sobremodo preocupados com o dia do amanhã. Basta o seu mal a cada dia, basta clamar ao Senhor a cada dia e crer que Ele vai prover para o dia seguinte. Eu gosto e eu uso sempre uma ilustração em torno disso, né? Que nenhum filho que conhece o pai, que depende dos seus pais, que sabe que seu pai e sua mãe vai lutar para dar o sustento, nenhum filho vai acordar pela madrugada dentro preocupado se amanhã vai ter o almoço. Tirando de vez em quando que a minha filha pergunta de vez em quando, a pequenininha, o que tem para comer? Que aí é o gosto. Ninguém perde a noite de sono. Um filho que depende do pai, um filho que conhece seus pais, que sabe que aqueles que são os seus genitores, aqueles que conduzem a vida deles, vai suprir as suas necessidades. O filho descansa. Sabe, meus irmãos, nós temos que aprender a descansar neste Deus. Ah, mas o tempo é difícil. Ah, pastor, mas o benefício do governo está acabando. Ah, o seguro-desemprego acabou e eu estou desempregado. Ah, pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aqui. Creia, é a cada dia que o Senhor vai provendo em nossas vidas. Sabe, meus irmãos, só devemos pedir pelo pão que necessitamos, ou seja, pelo suprimento das necessidades, não dos luxos que não são essenciais. Essa petição não deve e não promove a avareza. É interessante porque o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos inicialmente, lá de Filipenses capítulo 4, que é um texto quando o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, essa é uma parte que nós conhecemos muito bem. O apóstolo Paulo, ele diz assim, seja a vossa vida sem avareza.
E é interessante porque ele nos exorta dizendo o seguinte: aprendi, é um exercício diário, aprendi a viver contente todos os dias. Aprenda a viver contente com aquilo que Deus lhe deu. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: Deus manda o pãozinho de cada dia. Agora, o recheio, os detalhezinhos, aí é um bônus, é um presente extra que Deus nos dá. Sabe, meus irmãos, o Senhor sabe do que necessitamos. Ele tem cuidado de cada um de nós. É sobre isso que eu descanso. Às vezes a preocupação tem a tendência de tomar o nosso coração. Por diversas vezes nós somos levados a ficar temerosos. Por diversas vezes a nossa fé ela anda um tanto quanto vacilante. E o que nós temos na oração aqui do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, é um verdadeiro teste de fé. O quanto você crê em Deus, o quanto você tem aprendido a descansar em Deus. Não nas suas posses, não naquilo que você tem, não na sua conta bancária que está ali dando um certo sossego para você, para mais alguns tempos à frente. Mas o verdadeiro teste de fé é confiar em Deus, seja na escassez, seja na abundância do que possuímos, confiando que Deus está conosco, que o Senhor supre as nossas necessidades. A oração, o pão nosso de cada dia, ela revela a dependência de Deus. E aí, eu coloco para a gente terminar aqui, eu presumo que você, crente, cristão, tem orado pelo pão de hoje. Eu presumo que você tem orado dizendo: Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, me ajuda. Senhor, abre as portas disso, daquilo. Senhor, obrigado por este alimento. Você crê que aquilo que vem até você, muito ou pouco, é a resposta proveniente da promessa de Mateus 6,33? Mas o que está escrito lá em Mateus 6,33? Vamos ler? Olha lá, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas olha o verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Sabe, meus irmãos, será que nós vamos nos contentar com a resposta de Deus e ser grato por ela? Será que nós vamos conseguir viver a dinâmica do reino, entendendo que em buscando em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, as demais coisas o Senhor vai suprindo e acrescentando? Ou ainda andamos ansiosos, temerosos? A resposta é sua. Pense você, é um verdadeiro teste de fé. Como é que você está com Deus? Você confia, você descansa, você se contenta com o que você tem, com a família que Deus te presenteou, com o alimento que você consome, com os bens que você tem? Você se contenta em saber que a salvação é totalmente, exclusivamente, 100% do Senhor e você não participa em nada? Eu digo não participa em nada no aspecto que tudo é pela graça, até mesmo o ato de dizer: sim, Senhor, eu aceito, eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador, vem do alto, é o pão do céu que desce sobre as nossas vidas. Meus irmãos, Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que supre a cada uma das nossas necessidades. E eu gostaria de terminar exortando os irmãos a buscar esta dinâmica do céu, a crer que Jesus é o nosso alimento, que Ele supre as nossas necessidades, que Ele está conosco o tempo todo, que Ele está conduzindo a minha vida, a sua vida, que Ele sabe o que é melhor. Muitas vezes nós nos esquecemos que temos um Pai Celeste. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo, e eu coloquei aqui o texto que nós lemos, na NVT, a nova versão
transformadora. O apóstolo Paulo ele diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade, também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Eu posso até me sentir abatido num dia, posso até me sentir cansado, desanimado, olhando para tanta corrupção, tanta coisa horrível acontecendo ao meu redor, e me sentir fragilizado. Mas uma coisa me fortalece e me coloca de pé. E não é uma coisa, é uma pessoa, é Jesus Cristo. E é por isso que eu clamo todos os dias: o pão nosso, Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E Deus vai nos dar a força diária para cada dia. Que Deus os abençoe, meus amados, que o Senhor nos fortaleça na nossa caminhada, que o Senhor nos ajude a compreender a completude, a beleza de servir a Ele, de caminhar com Ele, que possamos descansar sempre no Senhor e somente no Senhor. Vamos orar? Eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei pelo que você vem passando, mas o nosso Pai Celeste sabe de todas, sabe do que você precisa. E nós olhamos para os céus, clamando a Ele, um Deus que cuida de nós, que supre as nossas necessidades e que nos faz dependentes exclusivamente dEle. Vamos orar. Pai, te louvamos pelo pão nosso de cada dia. Te louvamos, Senhor, pelo sustento diário. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo na escassez ou na fartura, toda e qualquer circunstância, nós podemos viver contentes, gratos, sabedores, ó Deus, que tudo vem das tuas dadivosas mãos. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoe aquele que está desempregado, abençoe aquele que tem passado por necessidades. Supra, Senhor. Te louvo porque o Senhor se preocupa conosco. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor sabe do que precisamos. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor, a despeito da sua grandiosidade, poder, força, mesmo sendo grandioso Deus, não deixa de se preocupar com a minha vida, com as nossas vidas. Nos abençoe. Faze-nos, ó Deus, mais e mais dependentes de Ti, mais e mais confiantes e olhando para o alto, sabedores de que tudo vem das mãos do Senhor. Oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, como eu disse no começo do nosso Projeto Atos, você que chegou depois, eu tive que começar um pouco mais cedo, excepcionalmente hoje, e na próxima semana também, nós vamos fazer às 18 horas. Eu tenho alguns compromissos, eu tenho um compromisso agora, uma live com pastores dos sínodos de São Paulo, onde nós vamos estar reunidos ali, orando. Então, já aqui me desculpo, mas você que chegou depois pode voltar a fita é antiga, né? Pode voltar aí, assistir, ou daqui a pouco vai estar lá no YouTube, e você pode estar participando aí do nosso Projeto Atos. Apenas dando alguns avisos. O primeiro deles, né, antes de projetar aqui, a partir dessa semana, nós vamos começar, eu comecei hoje, mas ainda não avisei, eu vou avisar a igreja daqui a pouco, no WhatsApp, às terças e quintas, das 9 da manhã até ao meio-dia, né, sempre na parte da manhã, e à tarde, das 2 até as 16 horas, 17 horas, nós vamos estar fazendo um atendimento pastoral na igreja. Né? Agora, voltando um pouquinho aí, eu vou estar indo à igreja, tanto na terça ou na quinta-feira. Você que precisa orar, conversar um pouco, esclarecer alguma dúvida, você pode me procurar, só agenda antes, tá bom? E aí nós vamos nos encontrar lá na igreja.
dentro do decreto, né, municipal, nós não podemos ainda cultuar de forma presencial, mas os atendimentos internos podem ser feitos. Há uma exceção aí dentro do decreto e nós vamos fazer uso disso com máscara, álcool gel. Hoje o álcool entrou no meu olho aqui, a coisa está feia. Nós vamos estar ali com todo cuidado. Então, se você quiser agendar um momento para a gente estar orando, conversando, se você estiver passando alguma necessidade, eu me coloco à disposição. Toda terça e toda quinta, o nosso atendimento, tanto na parte da manhã, quanto um período na parte da tarde, tá bom? Eu só preciso que você, meu amado irmão, minha amada irmã, me ligue antes, agende aí para a gente estar conversando. Pastor, eu sou de fora, eu não tenho como ir a Jaboticabal, mas eu gostaria de conversar com o senhor. Me manda um WhatsApp, a gente marca um horário, a gente faz uma videoconferência, acho que é isso, uma videochamada aí, e a gente pode estar juntos aí, aproveitando esse momento para orar e estarmos juntos. Queridos, quinta-feira, às 19 horas, nós teremos aqui nosso estudo bíblico, Abraão e o sacrifício de Isaac, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Então, participe conosco, convide um amigo, né, para ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. No sábado, ou na quarta-feira, amanhã, eu inverti a ordem, né? Amanhã nós temos o nosso Manhã com Deus, café com oração, né? Então, crendo que o Senhor ouve a nossa oração, amanhã às 8 horas da manhã, se Deus quiser, nós vamos estar aqui juntos, né, orando, falando com Deus. Se você tem algum pedido de oração, você pode mandar aí nos comentários, pode mandar tanto na hora quanto antes, no WhatsApp. Certamente nós vamos estar intercedendo, orando pela sua vida. Então amanhã, Manhã com Deus, às 8 horas da manhã. No sábado, agora sim, no sábado, Filhos versus Quarentena. Próximo sábado, dia 20, às 19 horas. Sábado passado nós falamos para os casais, né? Se você perdeu por algum motivo, o vídeo está aqui na nossa fanpage, você pode assistir. Mas no próximo sábado nós vamos falar um pouco sobre a criação de filhos nesse tempo tão delicado. Falando de alguns aspectos pedagógicos, aspectos educacionais de forma geral e também olhando à luz da Bíblia, o que podemos fazer neste momento, né? E eu gostaria de convocar você. Mesmo que você não é pai, mãe, mas você pode ajudar alguém, participe conosco, envie as suas dúvidas, aquilo que a gente puder acrescentar, certamente nós vamos estar juntos aí, tá bom? Então é um bate-papo aí. Agora ficou tudo preto aqui. Deus abençoe sua vida, o Senhor o fortaleça, que você tenha uma excelente noite. Me coloco à disposição, tendo alguma dúvida, alguma questão aqui, você pode colocar no nosso... Deixa eu tirar aqui que minhas pernas ficaram cortadas aqui. Você pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Fique com Deus. Deus guarde sua casa, Deus guarde sua vida e que você tenha uma excelente noite. Tchau, tchau, queridos.